Do fundo do meu útero pra vocês, feliz ano novo! Louca! Primeiro vídeo do ano de 2025, check! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham passado bem de ano. É isso, vamos pro primeiro vídeo, 20 segundos de vídeo e já vamos pro tema. Resenha de livro! Gente, minha primeira resenha de livro no canal e eu gostaria de apresentar para vocês esse livro, Elizabeth Gilbert. A autora de Comer, Rezar e Amar. Não tem o I, amar, é só amar, mas eu falei e amar. Enfim, grande magia, vida criativa sem medo. Olha que tema. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal. Não tô fazendo nada, de graça, hein? Me ajuda aí, me incentiva aí. Gente, resenha de um livro. Esse livro é um livro muito interessante mesmo. E eu gostaria muito de compartilhar com você. Para quem é esse livro? Para você que se acha uma pessoa criativa e que tem bloqueios criativos. Para você que gostaria de ser mais criativo. Para você que não acha que é criativo, mas acha que a criatividade é algo importante. E para você que é criativo, que assume isso, que é artista, que não é artista, eu vou fazer uma pequena resenha sobre esse livro. E fica aí e fala o que você pensa sobre isso, se faz sentido, se não faz sentido, ou se a autora viajou. Mas vamos lá? Primeiramente, gostaria de agradecer à irmã Sabrina, minha friend, minha amiga, que me considerou importante o suficiente para me dar de presente. Do nada, nem era meu nível. Esse livro. Então vai o meu agradecimento a essa querida patrocinadora do canal. Porque, patrocinadora? Sim, a patrocinadora desse vídeo é a irmã Sabrine Pessoa, que me presenteou com esse livro para poder estar fazendo esse conteúdo. Então, irmã Sabrine, muito obrigada. Que o Senhor te abençoe, você e a sua casa. Amém. Vamos lá, então? A grande magia. Gente, a grande magia já começa aí. Eu tenho uma população crente devota aqui de inscritos. Por quê? Porque eu sou crente. E aí já começa, né? Magia? É sobre o quê? Magia? Isabel tá falando sobre outros assuntos. Quieta seu facho e vamos aqui. Vamos entender o que a autora defende. Eu marquei alguns parágrafos que eu achei importante e que faz muito sentido para você, para mim. Gente, esse livro é muito bom para quem é empreendedor também, tá? Porque um empreendedor que não é criativo na hora de sanar um problema, ele não é um empreendedor. Né? Ele não é um bom empreendedor, porque eu acho que a marca do empreendedorismo, principalmente do brasileiro, é a criatividade. Se tem uma coisa que o brasileiro, o empreendedor, precisa, meu filho, é ser criativo. E aí, tá aqui essa dica para você, esse livro. Então, vamos lá. Esse livro, ele possui... Gente, Elizabeth Gilbert, essa querida aqui, ela simplesmente... É muito famoso o filme, né? O Comer, Rezar, Amar, estrelado pela Julia Roberts. O filme é inspirado, né? É o livro dela, ela que escreveu. Eu já vi esse filme, li esse livro? Não. Várias vezes já abri o filme para ler, para ouvir e não vi. Perdão, Betinha. Perdão, mas vou procurar estar vendo o livro, o filme. Depois vou procurar o livro também, se eu achar interessante. Mas, nesse livro aqui, querida, você arrasou demais, porque me pegou em vários aspectos. Eu fiz algumas traduções para a minha vida e algumas interpretações pessoais. Porque, obviamente, ela fala de uma maneira bem genérica, não genérica, né, mas com a perspectiva dela sobre a criatividade. E logo eu trouxe para o meu contexto, para aquilo que eu acredito. E assim, gente, fica a dica para tudo na sua vida, entendeu? Eu vi, apesar de citar Deus, a palavra Deus aqui, sei lá, umas 2 vezes no máximo. Não é um livro espiritualista, mas eu identifiquei muito e senti Deus falando muito comigo através desse livro. Olha que loucura! Isso pode acontecer, queridos. Vamos lá, então. O livro é dividido em 6 partes. Coragem, eu anotei aqui no meu computador. Coragem, encantamento, permissão, persistência, confiança e divindade. Quando eu vou te falar a verdade, uma verdadeinha. Quando um livro de criatividade com essa capa bem criativa, não me chamou a atenção. Mas a querida soube surpreender. Entregou muito do conteúdo. E aí, ela já começa com a parte coragem. E na parte coragem, eu marquei umas coisas aqui que eu quero que vocês... pode fazer sentido, né? A autora começa falando que todos
todo mundo, sem exclusão de nobody, ninguém, tem um tesouro escondido dentro. E sendo crente, acreditando que existe um Criador do universo, isso para mim é óbvio, isso para mim é claro, isso para mim é límpido, entendeu? É transparente, é óbvio para traduzir. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade, né, de entender isso. Mas aí olha o que eu marquei. O que é viver criativamente? Esta, acredito, é a pergunta central da qual depende toda a vida criativa. Você tem coragem de trazer à tona os tesouros que estão escondidos dentro de você? Provavelmente não. Porque todo mundo tem o quê? A primeira coisa que, tipo assim, quero viver do jeito que, da minha essência, o que está lá dentro, quero fazer, sabe? Todo mundo tem o quê? O medo. E vamos falar sobre esse querido logo à frente. Mas ela fala o seguinte: olha, não sei exatamente o que está escondido dentro de você. Não conheço suas capacidades, suas aspirações, seus desejos, seus talentos secretos, mas há certamente algo maravilhoso guardado dentro de você. Digo isso com total confiança, pois acredito que somos todos repositórios ambulantes de tesouros escondidos. Acredito que essa seja uma das peças mais antigas e generosas que o universo vem pregando em nós, seres humanos, tanto para a sua própria diversão quanto para a nossa. Ele enterra estranhas joias bem no fundo de todos nós, depois se afasta e fica observando para ver se conseguimos encontrá-las. A caça para encontrar esse tesouro. Isso é viver criativamente. Essa caça, essa coisa de, meu Deus do céu, o que tem dentro de mim? Eu acredito que Deus, Ele, em sua infinita bondade, mesmo nós sabendo que a gente não ia prestar para ser um pó de poeira do cavalo do bandido, Ele falou assim, vou colocar um negocinho diferente em cada um. Gente, isso é obra de Deus. Porque se fosse obra do humano, o humano ia replicar tudo igual. Então, para mim, Deus está completamente inserido nessa questão de, sim, todo mundo tem. Basta ver se você vai ser instigado ou não pela vida a ir atrás e dar voz e vazão ao que tem dentro de você. Tem gente que dá, tem outra gente que não. Quem não dá, geralmente, é parado pelo medo. E eu vou compartilhar sobre medo aqui porque estamos no Brasil. Qual é o principal medo de quem é 100% artista, né? Passar fome. Estava conversando com uma amiga, a amiga minha falou assim, gente, eu não estou dando conta de... Querida, esse vídeo, Isabel Cristina, esse vídeo não vai ter muita edição, amada. Para de ficar vacaiando, batendo a perna aqui, o trem balançando. E vai assim, só para você aprender. Ainda não temos um editor. Isso é uma conversa interna que eu estou tendo com a Isabel aqui, tá, gente? Vocês não se preocupam, não. Mas, gente, basicamente, o medo, né? O medo de ser pobre, né? Nós estamos num país, né, que a fome e a desigualdade social andam ali lado a lado. Então, eu lembro que quando eu fui escolher minha faculdade, se fosse para eu, Isabel, escolher, provavelmente, tipo assim, ó, livre, Isabel, não tem pressão social, não tem nada, o que você escolhe? Com certeza eu escolheria algo ligado à comunicação direta, jornalismo, mas principalmente o primeiro que eu iria fazer com certeza seria teatro. Com certeza absoluta. Mas por diversos fatores, eu escolhi algo que me levasse a alguma profissão. Estou nessa profissão que eu formei? Não. Ou seja, não valeu muito a pena, né, Isabel Cristiana? Não valeu, querida. Então, o meu medo principal era, tipo assim, eu estava conversando com uma amiga, a amiga falou assim, eu queria fazer letras, mas eu não queria passar fome, eu não queria ser pobre. Aí, o brasileiro tem um pouco disso, às vezes, desse medo da sua arte não garantir um futuro, né? Enfim, e a gente vai falar sobre isso também, porque fala sobre isso no livro. E aí, sobre o medo, o que a autora fala? Se você já tem a coragem de trazer à tona as joias escondidas dentro de você, ótimo. Provavelmente já está fazendo coisas de fato interessantes da sua vida e não precisa desse livro. Um beijo, um abraço. Mas se você
não está nesse caminho, se você tem medo, se não tem essa coragem, vamos lá. Viver criativamente é um caminho para corajosos. Todos sabemos disso. E de fato, né, gente? O medo é um ferro velho abandonado onde nossos sonhos são largados para definhar sob o sol escaldante. E é verdade. E aí, o que ela fala aqui? Ela fala uma coisa muito interessante. Que o medo, ele é chato. E realmente, a única coisa que o medo fala com você é: para, não continua, não faça isso, para. Não segue por esse lado. E aí, o que fazer com esse medo? Né? Que o medo está ali convivendo com você, você querendo ou você não querendo, o sentimento de medo ele vai te acompanhar. Tem como você, do nada, dar uma de louco, gritar na cara do medo e falar: sai daqui! Ele vai continuar lá. Normal, você vai continuar sentindo aquela pontinha, aquele friozinho na barriga. E aí ela traz uma visão muito interessante. Coragem significa fazer algo que nos causa medo. Se você é corajoso, você faz coisas que te dão medo. Se você não tem medo, você é uma pessoa destemida. E se você é uma pessoa destemida, aí ela traz aqui. Quem são as pessoas destemidas? Pessoas que fazem literalmente ouvem, não existe essa palavra, ouçam. Não, ouçam. Enfim, pessoas que dão voz, dão ouvidos aos seus pensamentos intrusivos. Uma pessoa destemida é uma criança inocente, pura, que do nada bebe uma água de um vaso, porque não tem conhecimento, não tem maldade. Ou uma pessoa sociopata, que não tem limites. Então, o medo, ele vai te acompanhar na sua jornada criativa. Ele não te dá opinião, ele não te dá posicionamentos. Você não pode deixar o medo ditar o que a sua criatividade deve fazer. Mas o seu medo, ele é o seu fator proteção. Achei muito interessante essa parte. Ele pode te proteger, ele pode traçar limites de segurança, mas você aprova isso ou não. Você vai determinando. Nunca pode ser, né, junto demais e nem um limite que você não vê a borda dele. Então, enxergue o medo como um fator de proteção. Achei fantástico esse posicionamento, entendeu? Você não alimenta o medo para o medo ser uma voz ativa na sua vida criativa, na sua vida em geral. Mas o medo, ele pode ser um fator de proteção. Achei interessante. Deu sentido, né, ao medo. E aí, a parte que eu mais achei interessante, que eu achei que fez sentido. A parte 2, que é encantamento. Como surgem as ideias. Eu vou ler aqui uma parte, que ela é um pouco grande, mas se você está aqui, você está interessado e você vai me ouvir. Como funcionam as ideias? Gente, essa parte aqui, é muito boa. Acredito que nosso planeta é habitado não apenas por animais, plantas, bactérias e vírus, mas também por ideias. Estas são uma forma de vida energética e incorpórea. São completamente separadas de nós, mas capazes de interagir conosco, ainda que de um modo estranho. As ideias não têm um corpo material, mas têm consciência e certamente têm vontade própria. São movidas por um só impulso, o de se manifestar. E a única maneira pela qual uma ideia pode se manifestar em nosso mundo é por meio da colaboração com um parceiro humano. Ela só pode ser escoltada do nível do etéreo para o reino da realidade através dos esforços de um humano. Portanto, as ideias passam a eternidade rodopiando à nossa volta, buscando parceiros humanos disponíveis e receptivos. Estou falando aqui de todo tipo de ideia, artística, científica, industrial, comercial, ética, religiosa ou política. Quando uma ideia acredita que encontrou alguém que talvez possa trazê-la para o mundo, ela lhe faz uma visita, tenta chamar a sua atenção. Na maior parte das vezes, você pode não perceber. Está muito distraído com as coisas, ansiedades, de trabalho e etc. Mas quando finalmente percebe, a ideia tenta fazer sinal para você parar. Mas quando finalmente percebe que você está alheio à mensagem, passa para outra pessoa. E aí, ela conta nessa parte que ela teve aí uma brilhante ideia e ela se tornou disponível para essa ideia de escrever um tema de um livro.
E aí ela escreveu. Só que ela teve percursos no caminho e ela defende uma coisa aqui que eu acho que faz muito sentido. Existem ideias que elas são de execução rápida e existem ideias que são de execuções mais longas, que, tipo assim, tudo bem, se daqui 2 anos ela pode acontecer, né? Ela fica ali maturando na sua cabeça. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu tive uma ideia de vídeo e aí enrolei pra gravar. Quando eu assustei, já tinha uma pessoa que tinha gravado e esse vídeo apareceu na minha For You e eu fiquei assim, chocada. E aí essa mulher escreveu um livro, um tema de um livro muito específico, uma história, um romance que acontecia no Amazonas, no estado do Amazonas aqui no Brasil. E um romance todo cheio de detalhes específicos e tal, não sei o que lá. Só que aconteceu um problema na vida dela que ela parou e o livro ficou engavetado e ela seguiu para outros projetos. Morreu. Gente, anos depois, ela, se eu não me engano, 2 anos depois, ela encontrou com uma escritora muito conceituada, que ela admirava bastante. E ela compartilhou, olha, eu estou escrevendo um livro. E ela falou assim, é mesmo, quero compartilhar com você e tal, dá para sair em primeira mão. Quando ela pegou a história, era basicamente a história dela. Simplesmente um romance no Amazonas. E aí, beleza, Isabel, quero compartilhar eu vi o Theo Hayashi falando num podcast. Isso me impactou tanto, me incomodou tanto, que eu trago isso pro lado espiritual, sabe? Eu acredito que essas ideias flutuando pelo universo seja o Espírito Santo de Deus, soprando em nós ideias, soprando em nós mensagens, soprando em nós respostas, soprando em nós negócios, artes. E sabe, eu acredito muito que é o Espírito Santo de Deus. E aí, eu escutei o Theo Hayashi contando algo, isso, tipo, antes de ler esse livro, exatamente a mesma coisa. O Senhor direcionou uma pessoa a montar uma banda no cenário gospel e deu todos os temas da banda e etc e tal, não sei o que, lá em São Paulo. E aí a pessoa enrolou para fazer. Quando deu que não, surgiu a mesma banda lá no Rio de Janeiro. E a banda foi um estouro no país. A banda ditou um cenário, uma grande parte de anos no Brasil foi ditada por essa banda gospel. E a pessoa lá de São Paulo ficou chupando dedo porque não executou aquilo que foi entregue. Então, sim, eu acredito muito que as ideias, se você não dá vazão para elas, elas simplesmente podem ir embora e pousar na cabeça de uma pessoa que vai executar. Então, tome muito cuidado, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando você diz não, o que acontece quando você diz não para uma ideia? E você pode dizer não simplesmente dizendo, tipo assim, não quero fazer, não quero. Ou você pode dizer não sendo omisso, sabe? Só assistindo a ideia e ir embora. Sabe que é o que acontece. Então, cara, se você tem uma ideia magnífica, genial, de verdade, e você quer fazer isso, talvez essa pode ser a sua grande chance de poder viver da sua arte 100%, sabe? Se liga, hein? Não deixa embora, não. Pra você, essa parte é pra você que fala que você não é uma pessoa criativa. Eu não sei se eu sou uma pessoa criativa, mas ela fala aqui, ó. A criatividade é a marca da nossa espécie. Então, se você tá pensando em se tornar uma pessoa criativa, tarde demais, você já é uma pessoa criativa. Mesmo que você bata o pé falando que você não é criativo, você é. E aqui está a parte que eu achei muito interessante. Pode acreditar, sua alma vem esperando há anos que você acorde para a própria existência. Essa declaração de propósito e de direito não é algo que você possa fazer só uma vez e depois esperar milagres, né? Quando você se decide viver uma vida criativa. É algo que precisa ser feito diariamente para sempre, porque sua voz interior vai tentar te calar para sempre. E quando sua voz interior começar a negar que você é um ser criativo, olha o que ela diz. Fale com a sua voz interior mais sombria e negativa de maneira como um negociador de reféns falaria com um psicopata violento. Com calma, porém firme. Acima de tudo, nunca recue. Você não pode se dar ao luxo de recuar. Afinal de contas, a vida que está negociando para salvar é a sua. Quem diabos você pensa que é? Sua voz interior, sombria, exigirá saber. É engraçado você estar perguntando, você pode responder. Vou lhe dizer quem eu sou. Sou filho de Deus, como todo mundo.
Sou parte desse universo. Para mim, a parte principal é isso aqui. Tenho direito à minha voz e à minha visão, tenho direito a colaborar com a criatividade, pois sou eu mesmo um produto e uma consequência da criação. Ela não fala disso aqui, mas eu sou filho de Deus, o criador do universo, o maior ser criativo que nós podemos pensar que tem nesse mundo. Gente, isso aqui é muito forte. A autora, ela não leva para o lado espiritual, divino, mas se você tem um centavinho de noção e discernimento, você consegue enxergar isso. Para finalizar, porque esse vídeo já está ficando gigante, eu quero falar só sobre uma parte que ela traz aqui, sobre a experiência pessoal dela, sobre dinheiro. Todo mundo sabe que trabalhar com arte, né, diretamente, não é algo rentável, principalmente no BR, né, onde nós vivemos. E aí ela traz aqui alguns conselhos que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês. Ela fala que ela só foi largado, ela tinha emprego fixo, porque ela não queria sufocar a criatividade dela, ela não queria que a criatividade dela fosse como se fosse uma escrava, porque nós que temos essa tendência de criar, nós vemos que a questão financeira, ela sufoca a nossa arte, ela sufoca a nossa mente, e a nossa mente, ela simplesmente é uma grande mimada, ela não trabalha sob pressões, não trabalha sob pressão mesmo. Então, quando você pressiona com a falta do dinheiro, coloca na sua criatividade a responsabilidade inteira de financiar a sua vida, simplesmente o que acontece? Ela para de... E aí vem o bloqueio criativo. Então, aqui é muito legal a dica que ela dá, né, de você ter um lugar seguro para você ganhar o seu dinheiro, para você deixar a sua criatividade respirar tranquila. Olha o que ela fala. Sempre considerei uma enorme crueldade exigir um contra-cheque mensal de seu trabalho criativo, como se a criatividade fosse um emprego público ou um fundo fiduciário. Responsabilidades financeiras podem exercer uma enorme pressão sobre as sutilezas e os caprichos da inspiração. Alegar que é criativo demais para pensar em questões financeiras é ser infantil. Por favor, eu lhe imploro, não se infantilize, pois isso é degradante para a alma. Outras fantasias infantilizadoras incluem o sonho de se casar por dinheiro, de herdar dinheiro, de ganhar na loteria, de encontrar os milagres, né? A Mega Sena da virada. E aí ela fala assim, fala sério. Isso é um mundo, não é um útero. Você quer viver bonitinho, só comendo, bebendo e quentinho, volta pro útero. Tem como? Não tem como. Você já está no mundo real. Eu achei essa parte fantástica. Um tapinha de luva na nossa carinha. Você pode cuidar de si mesmo e da sua criatividade ao mesmo tempo, como muitas pessoas vêm fazendo há séculos. E mais, cuidar de si mesmo traz um profundo sentimento de honra, e essa honra tem grandes repercussões sobre seu trabalho, ela o torna mais forte. Gente, muito legal essa reflexão sobre isso, porque realmente, né, quantas pessoas a gente vê que se joga completamente assim, sem nenhuma responsabilidade, fala assim, não, vou viver de arte, e acaba se decepcionando tanto, né? Então, eu achei esses conselhos muito interessantes. São os pontos principais que esse livro... ele tem muitas partes boas. Eu ficaria aqui 2 horas tranquilamente fazendo uma leitura completa dele. Mas, Betinha, Elizabeth Gilbert, você arrasou, meu bem. Não é à toa que seu nome é Elizabeth. Para quem não sabe, Elizabeth é Isabel. Não sabia? Tá passada? É isso. Elizabeth é Isabel. As gêmeas, né? Com nomes iguais. Uma rainha americana, uma rainha brasileira e uma rainha em Londres, que Deus a tenha. Elizabeth, Elishua e Isabel. Isabel, por isso que todos os significados desse nome são os mesmos, né? Mas esse livro é muito legal, gente. Se vocês puderem, tem na Amazon, tem no Mercado Livre, tem em vários lugares. Se você vive de arte, se você quer ser mais criativo, acho que é principalmente para quem quer ser criativo, quem vive nessa onda de tem um bloqueio criativo. Vale muito a pena. Fica aí minha indicação, minha primeira resenha de livro nesse canal. Muito obrigada por você que ficou até aqui, até o final. E é isso, eu não tenho mais nada para falar, não. Me segue no Instagram. Lá não tem nada, mas me segue lá. A gente pode trocar uma ideia. Eu gosto de conversar na DM com vocês.
TikTok também tá aí. Mas o principal, se inscreva aqui no meu canal. Obrigada de nada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.